Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza? Meus caros irmãos e irmãs, São João da Cruz dizia que Deus infunde na alma a graça e o seu amor na proporção à vontade e o amor dela. Deus infunde em nós a sua graça e o seu amor na medida em que nós os abrimos ao acolhimento dessa graça, do amor e da bondade de Deus no transcorrer da nossa vida. Isaías, na leitura de ontem, nos dizia que uma luz rompe a escuridão do mundo. Uma luz vem ao encontro de toda a humanidade. Uma luz que faça com que os homens não caminhem mais na escuridão do mundo, mas que os homens encontrem definitivamente o sentido para a sua caminhada humana. O sentido da espiritualidade que o homem concebe-se através do seu encontro e da sua própria experiência desse encontro na pessoa de Jesus Cristo. São João nos diz no Evangelho de hoje que Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, ele fez com que nós possamos vê-lo, com que nós possamos senti-lo, que nós possamos conviver com ele no transcorrer da nossa caminhada. Deus se faz presente no meio dos homens, Deus se encarna, Deus se faz vida humana, para que nós, na nossa vida humana, temos a concepção da plenitude desse amor de Deus que vem ao encontro de todos nós. Ao longo do caminho da história, a luz que rasga a escuridão revela-nos sobretudo que Deus, que é Pai, e a sua paciente fidelidade é mais forte do que as trevas, é mais forte do que a corrupção humana. A profecia de Isaías anuncia sobretudo a aurora de uma luz que rasga a escuridão e faz também com que nós possamos rasgar o nosso ser diante de Deus e deixarmos com que esse Deus que vem ao nosso encontro adentre a nossa vida, ao nosso próprio ser, faça parte do caminhar, no transcorrer de toda a nossa caminhada. Andar na escuridão é uma opção própria do homem, mas se encontrar com a luz e deixar com que a luz seja própria na vida dos homens, é deixar com que esse Deus faça parte da nossa própria história,
para que nós façamos parte da história na vida em Deus. Como escreve São João, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Porque a vida que vem ao nosso encontro através do menino Deus é a vida que nos dá um sentido próprio de um encontro, de um Deus que nos diz que o direcionamento da abundância, da alegria, da felicidade da vida não existe se nós não nos encontramos efetivamente com Ele no transcorrer da nossa vida. Nós nos encontramos com Deus na medida em que nós reconhecemos toda a nossa própria concepção da pobreza humana, do próprio sentido da miséria ao que o homem é criado dentro das suas próprias dificuldades. Se Deus nos cria por amor, Deus também nos resgata por amor. E a presença desse amor de Deus, que se encarna através do Filho unigênito, é essa demonstração de um Deus que nunca nos abandonou e nunca nos abandona. Deus se fez presente em toda a história da salvação. E no final dos tempos nos diz a Sagrada Escritura que Ele nos envia o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, ou tenha vida em abundância. Muitos são aqueles que rejeitaram, como nos diz São João. O Verbo estava com Deus, era Deus, veio ao nosso encontro, veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Como hoje muitas vezes o mundo rejeita a essa própria presença de Deus. O mundo rejeita os princípios básicos que esse Deus oferece a cada um de nós, que é o princípio de amar, o princípio de ser com o outro, o princípio de caminhar com o outro, o princípio de estar em Deus e ser presença do homem em Deus, na medida em que nós vamos construindo a nossa história no transcorrer dessa nossa caminhada humana. Nos encontrarmos com a luz e abrirmos-nos a essa presença da luz é reconhecer que Deus age muitas vezes no contexto da humanidade de uma forma que para nós poderia ser inconcebível. Como o Rei, o Filho de Deus, o Filho do Senhor, vem ao encontro de cada um de nós na pobreza. Deus nos mostra que ali, na simplicidade da vida, é que a riqueza se faz presente. A verdadeira riqueza não é a riqueza do mundo, mas é a riqueza que nós conquistamos nesse próprio encontro de Deus, dessa abundância de Deus que vem ao nosso encontro, abundante na consolação, abundante no amor, abundante na graça, abundante na felicidade, abundante na misericórdia e na sua bondade infinita para com cada um de nós no transcorrer dessa nossa caminhada. Como Ele nos diz, Ele nos deu a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. E a graça que nós recebemos de nos tornarmos filhos dEle, através de Jesus Cristo, de chamarmos, como eu disse na celebração de ontem, de Cristo de nosso irmão, de chamarmos Deus de irmão e termos a concepção de um Pai que nos ama e na sua bondade nos ama, que nos abraça, nos acolhe, porque Deus nos tira da solidão do mundo, né? Deus nos leva a vivenciar na unidade o que realmente é importante para cada um de nós no transcorrer da nossa caminhada humana. Naquele dia, diz Zacarias, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para a purificação dos pecados dos homens. Nós nos encontramos com essa fonte do amor que é Deus, né? Nós nos encontramos com a fonte da bondade que é Jesus Cristo. O Natal não pode passar desapercebido apenas como uma festa onde nós nos reunimos dentro de um sentido que muitas vezes, e para muitos, se torna nada mais, nada menos do que uma celebração pagã. A celebração do Natal é o festejo do encontro do homem com a divindade, é o encontro do homem com a verdade, é o encontro do homem com o amor e com a bondade de Deus que se encarna. Nós só amamos quando nós conhecemos quem é Deus. O próprio São João nos diz que Deus é amor. Nós só fazemos a experiência perfeita do amor quando nós nos encontramos com Ele. A nossa luz interior, a nossa capacidade de nos encontrarmos com a abundância da graça, ela exige na medida em que a festa se torna uma festa espiritualizada, uma festa da grandeza do Senhor no encontro de cada um de nós. Nessa nossa abertura, como eu disse, dá o encontro do homem numa experiência profunda de Deus. Nós nos encontramos com um menino, né? E como é bonito nós nos encontrarmos com a alegria de uma criança. Como é bonito nós nos encontrarmos com a pureza de uma criança. Como é belo nós
compartilharmos da alegria da criança. E Deus vem nos mostrar assim que no Filho unigênito nós nos encontraremos com essa alegria que Ele proporciona a cada um de nós, né? Nos mostrando que Deus confunde os fracos, como nos diz São Paulo, né? Para que nós possamos encontrarmos com a fortaleza. Deus derruba os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes, daqueles que se fazem humildes no transcorrer de toda a nossa caminhada. São Paulo nos diz na segunda leitura de hoje, na carta aos Hebreus, Ele nos falou por meio do seu Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também Ele criou o universo. Somos restituídos, nós ouvimos a voz de Deus, Deus vai nos mostrar como nós devemos viver segundo os preceitos e o amor de Deus no transcorrer de toda a nossa caminhada. Esse menino que vem ao nosso encontro é o menino que tanto esperamos, é o menino que tanto nos preparamos, mas será que devidamente estamos prontos a ouvir tudo aquilo que ele vai nos dizer? Será que estamos prontos a nos deparar com aquele que faz com que os cegos possam enxergar, os mudos possam abrir, com que os homens possam se abrir à misericórdia, à compaixão e ao perdão, com que os homens possam abandonar-se, reunir-se em torno dele para se alimentar da palavra, para se alimentar da água viva que ele oferece, para nos alimentarmos dessa eterna bondade de um Deus que está em torno de nós? Será que nós somos capazes de ouvir que esse Deus que vem ao nosso encontro, Ele nos dirá que quem não tiver pecado atire a primeira pedra? Será que nós estamos prontos a acolher um homem de tamanha pureza e tamanha grandeza, como esse Deus que vem ao encontro de cada um de nós? Talvez o mundo espere, o mundo tenha construído um mundo bom para se viver, mas não um mundo digno de se viver a espiritualidade. Porque talvez nós tenhamos construído o que é cômodo para nós, mas tenhamos esquecido de construir o que é enriquecedor para nós, que é a presença do Filho de Deus no transcorrer da nossa caminhada. Deus transforma, na medida em que nós nos deixamos transformar nele. Santo Agostinho já dizia, não é Ele que se transforma em nós, somos nós quem nos transformamos nele. E assim Deus nos dá essa possibilidade de nos transformarmos nele. Como diz São Paulo aos Gálatas, que eu citei ontem, né? Deus veio sujeito à lei para nos libertar da lei, porque a lei de Deus não é a lei que corrompe o coração do homem, mas a lei que leva o homem à purificação do coração através do amor. É a lei que purifica o homem da escravidão do seu próprio ser, da escravidão do mundo, porque Deus nos recebe na simplicidade, para que nós também o concebamos na simplicidade do nosso coração, na humildade do nosso próprio ser. A luz veio ao nosso encontro, a luz se oferece a todos nós. À medida em que nós deixamos com que essa luz penetre em nosso coração, é a medida em que nós crescemos espiritualmente. Essa experiência do menino que vem ao nosso encontro é uma experiência onde nós aprendemos a caminhar com ele, nós aprendemos a falar com ele, nós aprenderemos a amar com ele, a acolher com ele, a perdoar, a sermos misericordiosos e termos compaixão. É isso que Deus espera de cada um de nós, que a nossa experiência seja profunda, que a nossa experiência seja a experiência de verdade, da gratuidade desse amor, de um Deus que não nos pede nada em troca, mas apenas que nós amemos e fazemos a experiência, o enraizamento do nosso ser, desse amor, que é o princípio básico da existência humana. Por amor fomos criados e por amor somos resgatados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.